Eu sou o Jorge Frei, criminólogo, escritor e mentor. Faz mais de 30 anos que eu ajudo pessoas e empresas no Brasil e no exterior a resolver problemas com comportamentos desviantes. Estou falando de pessoas e empresas que são alvos de comportamentos desviantes, de psicopatas, de sociopatas, de narcísicos, de maquiavélicos, problemas com roubos, sabotagens, espionagem. Mas hoje o papo é sobre dicas sobre comportamento humano, a análise comportamental, dicas de linguagem corporal, ok? Vamos a elas. Obrigado mesmo. O meu vídeo com as 5 dicas sobre linguagem corporal, pois é, esse vídeo já passou da marca de 1.700.000 visualizações, o que significa que eu pude ajudar mais de 1.700.000 pessoas com dicas sobre como viver melhor, como se comportar, como entender a linguagem do outro, como ler o outro. Isso é gratificante, principalmente porque eu recebi retornos, eu recebi o feedback de vocês, agradecendo, sugerindo novas pautas que serão colocadas nesse vídeo de hoje, com mais dicas sobre como interpretar a linguagem corporal, como interpretar o outro, ok? Vamos para a primeira dica, ok? Essa dica é para entrevistas de emprego. Só que dessa vez eu vou equilibrar o jogo. Eu vou dar uma dica para o entrevistador e para o entrevistado. Vamos fazer com que essa coisa fique mais equilibrada. A primeira dica vai para o entrevistado. Vamos lá, relaxe, tá? Você vai estar fora da sua zona de conforto, você vai estar sendo avaliado, isso realmente desestabiliza, incomoda muita gente, mas se você conseguir respirar, abstrair um pouquinho, e deixar fluir o que você tem de melhor e o que tem de autêntico, vai ser bom para você, ok? Isso é uma dica parcial. A dica mais forte é a seguinte: tente marcar a sua entrevista para o começo do expediente. Se você tiver a oportunidade, se você tiver a opção, se você puder sugerir e induzir, marque para o começo, seja o primeiro ou um dos primeiros. Por quê? Você vai conseguir encontrar o seu entrevistador ainda de cabeça fresca, começo do dia, muita energia. A interação entre vocês, a troca vai ser mais fluida, ele vai estar mais disposto a fazer isso. E o detalhe, você vai ficar mais gravado na mente dele. A memória dele vai reter mais informações sobre a primeira ou as primeiras entrevistas do que sobre as últimas, ok? Então, se você for o último a ser entrevistado no dia, se esforce mais, tente ir mais, entregar mais do que você tem, se supere. Mas, sendo o primeiro, dê o melhor de si, respire, meta a cara e consiga aquilo que você tanto almeja, que é encantar o entrevistador, que é mostrar a ele que você é capaz, e você vai conseguir, ok? Vamos agora para a dica do entrevistador. Primeiro, tenha paciência. Seja condescendente com o entrevistado. O cara tá nervoso, ou a garota, né? O que seja. Tá nervoso, tá nervosa, tá fora da sua zona de conforto, tá precisando desse emprego. Então, seja condescendente, seja bonzinho com ele. Tá? RH, presta atenção. Dê retorno. Que coisa feia. Quantas pessoas precisam que vocês simplesmente digam: olha, não deu, você não atingiu os objetivos, as expectativas, aliás, da empresa por conta desse ponto, melhore nisso, ok? Boa sorte e siga. Cara, dar retorno para as pessoas que estão procurando emprego é um sinal de respeito. Então, entrevistador, respeite o entrevistado. Essa é uma dica. Não é só uma dica, é um pedido. A pessoa muitas vezes está numa encruzilhada esperando que aquela resposta redefina a vida dela e você pega o currículo, joga no lixo. Não faça isso. Tenha respeito, ok? Mas vamos lá, isso não foi dica, isso foi puxão de orelha. Alguns merecem. Vocês sabem quem merece. Você que está ouvindo e já fez isso sabe que merece puxão de orelha. Então, depois do puxão de orelha, vai a dica. Deixa o candidato falar, deixa ele contar a história dele, incentive-o a contar a história. Incentive-o a contar histórias que não tenham muita relação ou não tenham nenhuma relação com a vida profissional. O que ele passar para você sobre a vida pessoal, sobre os valores dele, sobre como foi a infância, como é a relação familiar dele, isso pode trazer mais informações e informações mais relevantes do que as que estão no currículo. O currículo, a gente mente, a gente cria, exagera. Vocês sabem bem como é isso, como é que isso funciona. Coloca a pessoa para falar não sobre o que está no currículo, mas que você já vai ter em mãos, você vai conseguir rever essas informações depois, mas coloque para falar sobre a vida pessoal. Você vai encontrar mais verdade nas histórias de vida dele do que no papel
na letra fria que está ali no currículo, ok? Vou te dar mais dicas depois. Por enquanto, é essa. Obrigado. Vamos para as próximas dicas. Olá, mais uma dica. Dessa vez, a dica é para reuniões, ok? Reuniões que podem ser de negócios, ou reuniões de trabalho, ou reuniões familiares. Reuniões onde partes podem estar tensas, ambas ou uma delas. A dica é a seguinte: deixe espalhado ao alcance da mão de quem interessa que você faça esse teste, papel e lápis, ou papel e caneta, mas deixe à vontade, tá? Não restrinja. E aprenda a ler o que a pessoa vai escrever de cabeça para baixo, porque ela vai estar do lado oposto ao seu, então o que ela escrever, você vai ter que dar uma treinada para saber o que é que está sendo colocado ali de forma discreta, claro, seja discreto. Por que isso? Muitas vezes, durante a reunião, o que a pessoa fala não é exatamente tudo o que ela pode falar. Tem lá os limites, tem as situações onde ela sabe que pode ir, uma negociação sobre valores, por exemplo. Por exemplo, a pessoa pode começar a rabiscar aqueles papéis que você deixou ali, as informações que ela não pode dizer a você, ou ainda não vai dizer, que ela está guardando. O que muito provavelmente vai acontecer é que a pessoa vai ser traída pelo subconsciente. Sim. De que forma? Aquele papel e lápis que você deixou ali sobre a mesa, muitas pessoas têm a mania de rabiscar, de escrever enquanto estão conversando, principalmente quando estão em uma reunião. Ela vai colocar no papel de forma inconsciente, muitas vezes ela vai revelar aquilo que não está sendo dito verbalmente e que ela está guardando para um determinado ponto da reunião, ou que ela não pode dizer, mas aquilo está lá no subconsciente, martelando, martelando, e enquanto ela está falando uma coisa, a mão está escrevendo outra, ou a mão está revelando aquilo que não pode ser dito de forma nenhuma. Por isso, a dica de ler de cabeça para baixo, porque você não vai estar ao lado da pessoa, vai estar de frente a ela, ok? Isso acontece na grande maioria dos casos. Eu já consegui várias vantagens em reuniões, consegui revelações muito interessantes da pessoa com quem eu estava conversando, só fazendo isso, ok? Essa dica é para você que gosta de uma boa leitura, mas principalmente para você, editor, que quer ter uma boa obra em suas mãos. Tá aqui, ó, meu primeiro livro sobre a psicologia da mentira, e aqui o outro sobre o luto, a depressão e o suicídio. Esses livros estão prontos e eu estou aguardando uma boa proposta de uma boa editora para nós colocarmos esse material nas mãos dos ávidos leitores em todo o Brasil e no exterior, ok? Então, façam pressão. Mandem e-mail, telefone, mandem pombo correio para os editores para que eles fechem um bom contrato e vocês possam ter essas obras disponíveis para que vocês enriqueçam as suas vidas com informações muito úteis e pertinentes. Essa é uma dica de ouro. A próxima dica é essa aqui, clips. Sim, isso aqui é muito revelador. Presta atenção. Deixe solto, espalhado, abundantemente, não de forma organizada, espalhado mesmo, bagunçado, ali sobre a mesa, clips de papel. Se eles estiverem dispersos, a pessoa vai se sentir mais à vontade em pegá-los. Quando ela pegar, isso vai passar a ser medidor da ansiedade e ou agressividade. É sério, que se a pessoa estiver tensa, ou se as pessoas que estão ali do outro lado negociando, tratando com você, estiverem tensas, é possível que elas comecem a entortar o pobre do clips e vão descarregar nele a sua agressividade, a sua fúria, partir o pobre coitado, e aí você vai ter essa informação que elas nem perceberam que estão passando. Elas vão estar entregando de bandeja, literalmente para você, a informação de que elas chegaram a um limite. Isso pode ser bom ou não, depende do que você queira naquele momento. Se você quer extrair uma confissão, se você quer extrair uma negociação mais pesada, pode ser o momento de forçar a barra mais um pouquinho, ou se você perceber que a pessoa está no limite e não vale a pena ir além daquilo ali, dê uma pausa, pare, propõe ali um break, né? Cada um vai respirar um pouquinho, tomar um café, vai fazer um xixi e volta. Mas atenção aos níveis de agressividade, tensão e angústia que podem estar sendo revelados ali, facilmente, à sua frente. Ok? Vamos para mais uma dica então. Mais uma dica. Essa lembra um jogo de criança, mas como nós somos adultos que reproduzem padrões da infância, também funciona. É a seguinte, você faz uma pergunta e a pessoa responde porque não há nenhum problema em relação a isso. Mas, se houver uma situação em que a pessoa se sinta incomodada em responder, ou se ela for pega na mentira, ela vai travar, ou ela vai tentar se esquivar da resposta. Então a dica é a seguinte, faça a pergunta, se a pessoa calar, se a pessoa travar, se ela fizer aquele jogo de eu vou ficar quieto porque
vem uma nova questão, a pessoa vai continuar falando, daqui a pouco ela esquece dessa pergunta, você vai colocar numa situação muito difícil se você calar. Faça a pergunta, silencie e olhos nos olhos. Com tranquilidade, sem agressividade. Pare, muito serenamente e firmemente, olhe nos olhos. Fique lá. Olha os segundos passando. Viu os segundos passando? Isso desestabiliza. Isso torna a pessoa instável. Ela fica incomodada e ela quer preencher os vazios. O vazio do silêncio, aquela reprovação que ela está percebendo, aquela cobrança que está explícita. Então, resumindo, faça a pergunta. Se a pessoa não responder, não fale mais nada. Cale a boca, olhe firmemente, mas serenamente. E silêncio. Ela vai correr para preencher o silêncio, muito provavelmente com a informação que você quer que ela passe. Ok? Vamos para mais uma dica. Essa dica é para vida social, vida familiar e principalmente negócios. Tem a ver com a definição de quem é o alfa na situação, seja macho alfa ou fêmea alfa. Você começa pelo aperto de mão, ok? O aperto de mão do alfa, macho ou fêmea, é um aperto de mão firme, é um aperto de mão que vai por cima da outra mão, então as mãos se encontram mais ou menos na horizontal, você faz um leve movimento lateral de sobreposição, segura firme e mantém aquilo ali. Isso é parte da dica, ok? Alfa tem postura de olhar nos olhos, apertar firme, sorrir. Às vezes é interessante você, enquanto está apertando a mão da pessoa, puxá-la para perto de você, porque cria uma certa instabilidade. Tudo é jogo, tá? A vida é um jogo. Então, apertou firme, puxou, está olhando ali nos olhos. Isso já estabelece de forma explícita e implícita quem é que está dominando a situação, ok? Para piorar a situação do outro, não a sua, para melhorar o seu nível de conforto. Normalmente, um aperto de mão dura entre 3 e 5 segundos. Pode cronometrar. Você encontrou, apertou, dá uma balançada, 2, soltou, ok? Extrapola isso. Segura mais tempo. Apertou a mão, colocou por cima, puxou, firme. Deixa passar o tempo. Continua falando, olhando a pessoa nos olhos. Esse extrapolar o tempo normal, esse código que não está escrito, mas que todo mundo pratica, que é o do aperto de mão breve, se você segura além do tempo normal, você cria um desconforto na outra pessoa, você estabelece uma situação de comando, aonde ela de alguma forma vai saber que quem está ali tocando a situação, alfa macho ou alfa fêmea, é você, ok? Faça bom uso, faça com bom senso, com coerência. Mas essas dicas de linguagem corporal, de interação com o outro, são muito importantes para você lembrar de colocar em prática quando precisar, ok? Vamos para mais uma dica. Então, das milhares e milhares de solicitações que chegaram, percentualmente, o número mais alto foi sobre infidelidade. Aí é uma característica do ser humano, e não só a infidelidade conjugal, a infidelidade nos negócios, a infidelidade familiar, a capacidade do ser humano de mentir e trair o outro é o que chama mais atenção. As pessoas que mandaram essas sugestões, percentualmente, essa pauta, esse assunto foi o que mais estourou aqui na caixa de entrada. Ok? Então vamos lá. Primeira dica. No caso de infidelidade conjugal, está desconfiado, está desconfiada da infidelidade do seu parceiro, da sua parceira, faça o seguinte. Comece a contar uma história real, ou sobre uma pessoa pública, uma figura pública, ou sobre alguém conhecido, até mais eficiente ser alguém conhecido, sobre a infidelidade que essa pessoa ou sofreu ou cometeu. Conte com detalhes e indignação. Conte olhando nos olhos de quem você quer testar e vá observando a reação dessa pessoa. Se ela tiver uma reação de concordância, se ela começar a concordar com você, a anuir que o que você está colocando, realmente ela concorda com aquilo, ela está alinhada com você, isso na linguagem corporal e na linguagem verbal, é porque vocês estão olhando para a mesma direção. Ainda assim, continue, tá? A outra situação é se ela começar a ficar incomodada, se fisicamente e através também das microexpressões faciais, você perceber que ela não está gostando do assunto, que aquele assunto é espinhoso, continue, porque está fazendo efeito. E aí, quando você terminar a narrativa, quando você terminar a história, vire para ela, olhe bem nos olhos e pergunte: o que é que você acha sobre isso? Você seria capaz de fazer isso comigo? Se for inocente, a pessoa vai estar muito à vontade para dizer: não, claro que não, de forma nenhuma. Absurdo. Se ela tiver culpa no cartório, ela vai se sentir emparedada, vai se sentir encurralada. E aí vai tentar mudar de assunto, vai tentar não responder a sua pergunta.
E já tem outra dica que eu passei sobre como fazer com que a pessoa responda a pergunta que você fez, jogando o silêncio na equação, ok? Revise isso aí. Mas enfim, conte a história, faça a inquisição e mantenha o silêncio. Você vai ter talvez uma confissão, talvez um indicativo da infidelidade dessa pessoa, ok? Fica a dica. Vamos para a próxima. Então, é isso aí. Mandem mais sugestões para os próximos vídeos, quais são os assuntos, quais são as pautas que vocês querem, e eu farei com muito prazer, com muita alegria, ok? Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado mesmo. E que seja leve a nossa jornada.